Senhores, muito bom dia. Primeiramente, quero agradecer à imprensa nacional. Aqui, ó. Oi? No microfone. Perdão. Primeiramente, eu quero agradecer à imprensa nacional por cobrir essa ação de senadores e deputados, visto que nós estamos em recesso parlamentar. Nós estamos representando aqui uma média de 17 senadores, outros estão em viagem, não conseguiram subscrever, mas se comprometeram em fazê-lo, e aproximadamente 70 a 80 deputados federais, que em seguida o Carlos Jordi vai fazer a sua exposição. Senhoras e senhores, hoje, 19 de julho de 2023, nós, senadores e deputados, apresentaremos um pedido de impedimento do ministro Luiz Roberto Barroso, na Secretaria-Geral da Presidência do Senado. E apesar de várias outras tentativas e pedidos dessa natureza não terem sido acatados anteriormente pelos presidentes dessa Casa, os fatos cronológicos que descrevemos nessa ação, somada à manifestação pública dessa mesma tribuna pelo senador Rodrigo Pacheco, torna essa ação a primeira com a resignação e desaprovação pública por parte do Senado Federal. Cabe destacar o avanço do Poder Judiciário sobre as atribuições do Parlamento brasileiro, com as próprias declarações proferidas pelo mesmo ministro Barroso em 5 de julho na cidade de Porto Alegre. Entre outras coisas, afirmou que o Poder Judiciário tornou-se um poder político. Consideramos não somente grave tal afirmação, mas sim a forma, o trato e poderes que o ministro evoca para o Poder Judiciário, que além de não ter base constitucional, por si já é uma violação à legislação vigente. Tão ou mais grave foram as suas declarações no último evento da UNE, aqui em Brasília, onde o magistrado afirmou: nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Bom, ressalta aos olhos que o ministro da Suprema Corte tem utilizado um pronome que indica a primeira pessoa do plural. Ele falava em nome de um grupo, naturalmente, da Corte Suprema do qual é membro. E dessa forma, arrastou consigo todo o colegiado que compõe o STF e o TSE. O mesmo TSE que ele presidiu e que durante as últimas eleições presidenciais vedou, suspendeu e censurou peças publicitárias que comprovam sua parcialidade e partidarismo. Um dos candidatos foi proibido de utilizar sua residência oficial para gravar vídeo, proibido de mostrar seu discurso na ONU, proibido de associar seu adversário político a ditadores, proibido de mostrar seu adversário era a favor do aborto, proibido de apresentar imagens do adversário com boné de uma facção criminosa, proibido de mostrar sua viagem por ocasião do velório à Rainha da Inglaterra. Enquanto isso, os ataques que sofria por parte do outro candidato, como a falsa afirmação que seriam suspensos direitos de trabalhadores, como Fundo de Garantia e 13º salário, somente eram tirados do ar depois de dias de veiculação. Não esqueçamos também das milhares de veiculações por radiodifusão que foram veiculadas por um candidato, mas não para outro, demonstrando uma vez mais parcialidade e posição política, não só do ministro Barroso, como de demais membros dessas cortes. Por fim, vimos o "nós derrotamos o bolsonarismo" mais uma vez em ação, quando os direitos políticos foram cassados por uma reunião com embaixadores. Lembrando que um outro membro do Supremo Tribunal Federal fez anteriormente exatamente a mesma reunião com embaixadores, mas obviamente sem as mesmas consequências. Para finalizar, as manifestações de desaprovação das falas do ministro Luiz Roberto Barroso por parte do presidente Rodrigo Pacheco nos deixam certíssimos, que o presidente dessa casa
também viu a gravidade das manifestações e os crimes de responsabilidade nela contida. Rodrigo Pacheco, no entanto, pede retratação. E, nesse ponto, divirjo do presidente do Senado, ainda que tenha procurado no Código de Processo Penal, procurado nas leis em vigências na República e, por último, buscando na Constituição Federal, nenhum dispositivo legal, retratações redimem crimes. Infelizmente, não encontrei. Por que não há? Dessa forma, senhoras e senhores, por claras e repetidas violações da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, em seu artigo 39, incisos 3º e 5º, requeremos do senhor presidente, Rodrigo Pacheco, que submeta ao Pleno do Senado Federal para a votação dos senadores o pedido de impedimento do excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Jorge Seife, muito obrigado. Senhores, nós convocamos hoje essa coletiva de imprensa para anunciar esse pedido de investigação e de abertura de processo de impeachment do ministro Barroso por todo o cometimento, eu digo até que é um crime continuado, as violações que vêm sendo perpetradas da lei do impeachment pelo ministro Barroso. São reiteradas as declarações em que ele demonstra o seu desprezo pela justiça, o desprezo pelo equilíbrio e independência entre os poderes, e dessa vez foi algo gravíssimo, porque ele vem demonstrando a sua atuação político-partidária, mas dessa vez ele deixa claro que ele tem um lado, e ele deixa claro que ele participou da derrota do outro lado. Nós queremos entender, quando ele diz, nós derrotamos o bolsonarismo, ele coloca na primeira pessoa do plural. Quem é nós? Nós, ele se refere como sendo o STF, ao qual ele faz parte, é o vice-presidente, e em breve será o presidente, ou ele se refere ao TSE, ao qual ele presidiu, e que, inclusive, enquanto presidente do TSE, se miscuiu na atividade política da Câmara dos Deputados, enquanto votação do voto impresso, para poder virar os votos e impedir com que essa matéria fosse aprovada na Câmara. Recentemente, também, Barroso disse que o STF se tornou um poder político e, obviamente, que isso conflita com a lei do impeachment e a nossa Constituição, que deixa claro que é vedado, é crime de responsabilidade o ministro do Supremo praticar, exercer atividade político-partidária. E agora queremos entender também, se quando ele diz nós, ele está se referindo ao outro lado, o lado vencedor, o lado ao qual hoje está na presidência da República. Ele estava num evento político, um evento da UNE, ao lado de um membro do governo, que é o ministro da Justiça, Flávio Dino, ao lado de um governista, que é o deputado Orlando Silva, e fez aquela declaração infeliz em que fere de morte a lei do impeachment, a lei 1079 de 1950, fere de morte a nossa Constituição, fere de morte a nossa democracia. Não está entre as atribuições do ministro do Supremo derrotar ninguém, e sim zelar e guardar a Constituição. Se ele quer derrotar alguém, que seja nas urnas, mas que seja candidato. E é esse tipo de comportamento que não podemos mais tolerar. Todas as vezes que nós vimos alguma violação da lei do impeachment e da nossa Constituição por parte de Barroso, nós o denunciamos. E nós sabemos que o presidente Rodrigo Pacheco muitas vezes não quer entrar em atritos, não quer entrar numa crise institucional, mas hoje já está deflagrada essa crise institucional por parte do ministro Barroso, em que ele demonstra o seu desrespeito com a justiça, o seu desrespeito com a democracia, o seu desrespeito com a Constituição, o seu desrespeito com a nossa República e interferindo nos demais poderes. Por isso que, dessa vez, é um fato notório, é um fato cristalino, o seu crime de responsabilidade, de exercício de atividade político-partidária, e por isso nós, 70 deputados, subscrevemos esse pedido. São 13 senadores, nós estamos em recesso, por isso que não temos aqui
muitos outros parlamentares, mas todos estão imbuídos nessa tarefa, não contra um ministro, mas sim para resgatar a nossa democracia, para resgatar o equilíbrio e independência entre os poderes, que, como diz a nossa Constituição, que está tão estrelaçado esse dispositivo constitucional. E por isso precisamos resgatá-lo. Por isso aqui rogamos ao presidente Rodrigo Pacheco que possa abrir essa investigação, dessa vez não engavetar esse pedido de impeachment, porque da forma que está, haverá uma hipertrofia de poderes tão grande por parte de Barroso, que hoje ele já tem certeza da sua impunidade ao falar algo desse nível, dessa gravidade, e que caso não haja uma ação enérgica, a letra da lei, porque não cabe retratação para corrigir, para reparar um grave crime de responsabilidade como esse. E se não fizermos nada, será, de fato, o atestado de que no Brasil o crime compensa até mesmo para um ministro do Supremo. E por isso aqui rogamos que ele possa aceitar esse nosso pedido para que possamos voltar à normalidade democrática e restabelecer o equilíbrio entre os poderes. Muito obrigado. Bom dia a todos. Não é com alegria que nós estamos fazendo isso aqui hoje, protocolando esse pedido de impeachment do ministro Barroso. Só que, infelizmente, não dá mais. É preciso traçar uma linha do que é republicano, do que é democrático, do que é correto, para que fez o ministro Barroso. E todos, eu tenho certeza, entenderão, até o ministro Barroso, esse nosso pedido de impeachment aqui hoje. O que ele fez foi só verbalizar aquilo que milhões de brasileiros observaram nos anos de governo Bolsonaro, durante o processo eleitoral e após o processo eleitoral, com essa covardia ilegal e arbitrária que foi feita com Bolsonaro de deixá-lo inelegível, sem nenhum fundamento. E eu quero compartilhar com vocês aqui hoje algo que eu não costumo falar muito em público, mas eu, pessoalmente, nos 4 anos de governo Bolsonaro, trabalhei incansavelmente para distensionar relações do governo com o Supremo. Perdi a conta de quantas vezes eu tive reunido com ministros do Supremo para mostrar o lado, a cabeça do presidente Bolsonaro, tranquilizá-los de que não havia nenhuma tentativa de ruptura de nada, que ele só queria paz para governar, algo que ele não teve nos seus 4 anos. Eu nunca havia assinado um pedido de impeachment de ministro Supremo. Eu fui contra, sim, é importante trazer isso a público também, a CPI da Lava Toga, porque qual presidente da República que quer uma CPI aberta durante seu mandato? Nenhum. E uma CPI que não tinha um objeto bem definido, uma CPI que jamais seria instalada, e uma CPI que seria, sim, uma declaração de guerra do governo contra o Supremo Tribunal Federal, o que eu não concordo, nunca concordei com esse tipo de ataque a instituições, e coisa que o presidente Bolsonaro também nunca fez. Então, eu sou testemunha de que isso tudo foi tentado. E a foto que nós vemos hoje do que fez o ministro Barroso é horrorosa. Mas o filme de tudo que ele já vinha fazendo nos últimos anos é de terror. Ele veio para dentro do Congresso Nacional para trabalhar contra aquela PEC do voto eletrônico com comprovante impresso. Com qual objetivo? Tudo que foi dito aqui já das intervenções públicas do ministro Barroso contra o Bolsonaro. Minhas matérias aqui, para não dizer que eu estou fazendo fake news, a participação daquele evento nos Estados Unidos sobre como se livrar de um presidente, aquela outra na Brasil Conference, em que uma deputada atacando o Bolsonaro passa a palavra para Barroso e ele se coloca como sendo do lado dos poderosos do bem, contra, na cabeça dele,
o lado do mal, que seria o presidente Bolsonaro. E com que legitimidade o Barroso assume agora a presidência do Supremo? Com que moral Barroso vai assumir a presidência do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para punir magistrados que, porventura, tenham feito manifestações político-partidárias, como a que ele fez? Eu faço questão de ler aqui a resolução do CNJ de 2019, para exatamente traçar ali um perímetro do que pode ou não pode fazer o magistrado. É a resolução 305 de 2019, que é exatamente o CNJ dizendo que o magistrado, estendendo ao plano virtual aquilo que os magistrados já eram vedados de fazer no plano material, vamos colocar assim. E diz lá o artigo 4º, constituem condutas vedadas aos magistrados nas redes sociais. Inciso 2º, emitir opinião que demonstre atuação em atividade político-partidária ou manifestar-se em apoio ou crítica públicos a candidato, lideranças políticas ou partidos políticos. Com qual clima ele vai assumir o CNJ? E quando tenta justificar o vencemos o bolsonarismo, a emenda sai pior do que o Zoreto, porque não pede desculpa a Bolsonaro, mais uma vez ataca Bolsonaro, querendo dizer que respeita os eleitores, mas é contra práticas atribuídas a Bolsonaro que só existem na cabeça de políticos de oposição, que criam narrativas para atacar o presidente Bolsonaro. E, por fim, eu quero aqui, mais uma vez, falar que eu sempre tentei conversar com o ministro do Supremo para que houvesse uma autorregulação, sim, por parte deles, para que se resolvesse internamente esses arroubos autoritários por parte de alguns ministros. E agora uma parte da imprensa, inclusive, começa a repercutir dessa forma, inclusive perguntando, né, já que alguns ministros se acham salvadores da democracia por terem atacado e trabalhado contra Bolsonaro, quem vai nos salvar dos nossos salvadores? E é por isso que chegamos a esse ponto aqui hoje de ter que formalizar o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, repito, sem nenhuma satisfação, sem nenhuma alegria. Mas os remédios que foram usados e continuam sendo usados para supostamente defender a democracia, arrombaram a nossa democracia. São perseguições, narrativas falsas criadas o tempo inteiro, cassações de parlamentares, prisões de parlamentares, desmonetização de pessoas que vivem de redes sociais para ter o seu ganha-pão, e censura à imprensa, tentativa de fechar um veículo de comunicação. Aonde vamos chegar? Então eu quero fazer aqui um chamado a todos os ministros e políticos sensatos que de verdade querem buscar uma pacificação desse país, que não vai se fazer com impeachment de ministro, vai se fazer com o encerramento desses inquéritos que são buracos negros, aberrações jurídicas, que puxam para dentro, enquanto estão abertos há anos, novos fatos, conforme a conveniência de um ministro do Supremo Tribunal Federal. A pacificação passa pelo encerramento desses inquéritos, a pacificação passa por nós aqui no Congresso, sim, para satisfazer a suspeita e a desconfiança de milhões de brasileiros que esses remédios não foram suficientes para impedir que eles pensassem ou desconfiassem do processo eleitoral. A gente tem, sim, que discutir e botar em plenário para votação a PEC que implemente o voto digital com o comprovante impresso urgentemente, porque senão teremos sucessivas eleições em que os eleitores vão continuar desconfiando, queiramos ou não. E toda a dificuldade que foi criada para tentar impedir que esse assunto avançasse gerou ainda mais desconfiança na população, como nós cansamos de alertar. Sempre buscamos camadas de segurança e transparência para o processo eletrônico, que não é de agora, não é dessa eleição, não é de 2018. Desde 1999 até José Dirceu já dizia isso. E, no entanto, hoje nós vemos a perseguição ao Bolsonaro por ter defendido isso. Até Flávio Dino. Vários outros que hoje estão no governo já falaram isso sem sofrer sanção nenhuma.
Então, como é que hoje temos uma PGR que quer identificar os milhões de seguidores do presidente Bolsonaro em redes sociais de maneira a constranger, a mais uma vez tentar fazer uma pescaria jurídica sem fato, sem fundamento nenhum, para constranger, investigar, tentar concluir essa narrativa de que o Bolsonaro tem algo a ver com o 8 de janeiro? Para milhões de brasileiros, a responsabilidade do 8 de janeiro é de ministros que tiveram atitudes como essas, de não buscar uma transparência em todo esse processo que eu citei aqui. É legítimo pensar assim? É legítimo. Qual o crime que tem nisso? Enquanto a PGR faz isso com o presidente Bolsonaro, a gente não vê o mesmo tratamento dado, por exemplo, agora ao ministro Barroso, quando abertamente da sua boca saem essas palavras, né, de, mais uma vez, só trazendo à luz a tudo aquilo que nós já observamos nos últimos anos. Então, mais uma vez, quero lamentar, temos que chegar a esse ponto, mas é necessário, e eu espero, sinceramente, que o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não sente em cima desse pedido de impeachment, que tem todo o fundamento. A população toda está entendendo, o Supremo está entendendo, o próprio ministro Barroso deve estar entendendo a razão de nós estarmos aqui hoje, porque ele passou de todos os limites. Muito bom, Flávio. Obrigado. Bom dia a todos. Quero agradecer em especial a presença do líder da oposição, deputado federal do Estado do Rio de Janeiro, Carlos Jordi, do senador de Santa Catarina, Jorge Seif, do PL também, do senador Flávio Bolsonaro, do PL Rio de Janeiro, do professor Paulo, do Distrito Federal Republicano, a minha pessoa, deputado federal Cabo Gilberto Silva, do Estado da Paraíba, dos quase 100 deputados que assinaram e dos quase 15 senadores, que essa lista vai crescer bastante. Peço uma reflexão de toda a população brasileira. Estamos enfrentando uma verdadeira ditadura. E não veio das armas, não veio dos tanques, veio, infelizmente, de uma grande parte do Poder Judiciário, das altas cortes. Falamos isso com tristeza. Basta observar o que aconteceu nos últimos anos nesse país, antes mesmo do presidente Bolsonaro assumir o poder do presidente da República. Tivemos várias perseguições, vários artigos da Constituição sendo rasgados. Uma hora, um ministro defende uma posição, em outra hora ele muda de posição, dependendo da sua conveniência. Tivemos o artigo 1º rasgado, o artigo 5º das garantias individuais de cada cidadão brasileiro, com inquéritos ao arrepio da lei, rasgando o ordenamento jurídico brasileiro, prejudicando diretamente o cidadão. Tivemos o artigo 48, as funções do Congresso Nacional esvaziadas pela Suprema Corte ao longo dos anos. Tivemos o artigo 53, deputados sendo presos sem crime inafiançável e sem estar em flagrante delito. Tivemos o artigo 84 da Constituição, através do indulto presidencial, que serviu para terroristas, serviu para criminosos de altíssima periculosidade, mas não serviu para o deputado Daniel, porque foi o presidente Bolsonaro que concedeu. Tivemos o arrepio da lei através do ordenamento jurídico brasileiro, no artigo 129 da Constituição, que diz que o Ministério Público é o pai da ação penal, e foi rasgado através de várias decisões de ministros da Suprema Corte. E, por fim, tivemos o rasgamento do artigo 220, foi rasgado, que diz respeito à liberdade de expressão, concomitantemente ao artigo 5º da nossa Constituição. São fundamentos irrefutáveis. Nenhum jurista brasileiro consegue refutar essas argumentações, porque é a verdade. Infelizmente, o pilar que uma sociedade possa viver em harmonia com todos os segmentos, com todas as ideologias, foi quebrado, que é a nossa democracia. Hoje no Brasil não existe democracia, estamos literalmente no estado de exceção. Fiz essa introdução para que os senhores entendam a gravidade dos fatos. Hoje é um lado, o espectro político está sendo atacado, amanhã poderá ser o outro, e o outro, e o outro. Hoje uma parte da imprensa está sendo atacada como nunca, censurada, perseguida. Temos jornalistas exilados, temos jornalistas presos, temos jornalistas perseguidos como os piores bandidos, temos canais de comunicação que são ceifados, que são censurados. Infelizmente, outra parte da imprensa aplaude de pé. Isso é muito ruim para a democracia brasileira. Mas não esqueçam, uma ameaça que se faz a um é ameaça que se faz a todos. E essa ditadura vai chegar a todos que hoje estão defendendo. E essa ditadura é muito perigosa, como dizia Rui Barbosa, porque ela é a pior de todas.
porque é um ar de normalidade. Seu João, lá do estado da Paraíba, do meu estado, Dona Maria, lá no Rio de Janeiro, seu Joaquim, lá no Rio Grande do Sul, ele não sente na pele essa democracia, essa ditadura. Por quê? Porque ele acha que está em uma democracia, porque ela é uma falsa democracia. Ontem tivemos também a Polícia Federal, que nos lembramos muitos antes da Segunda Guerra Mundial, da Gestapo nazista alemã, foi na casa das pessoas que supostamente agrediram um dos ministros. Mas até agora não apareceu provas nem imagens, existem conflitos de declarações. Ou seja, temos literalmente um estado policialesco, um estado de exceção no Brasil. E para finalizar a nossa fala, entramos com esse processo de impeachment contra o ministro Barroso, porque ele automaticamente ultrapassou todos os limites aceitáveis, como vem atuando já há bastante tempo. Veio para dentro do Congresso Nacional atacar a nossa democracia e a independência dos poderes, através do voto impresso, auditável, que todos esses políticos que estão atacando hoje, inclusive o que fez a ação contra o presidente Bolsonaro, que é o presidente do PDT, ministro de Lula, atacou o sistema eleitoral pela sua fragilidade. Temos o ministro da Justiça, que é debocheiro, que não respeita, age com deboche a todo momento, não respeita as opiniões, vem aqui por diversas vezes debochar do parlamento, que foi lá no TRE, brigou com o juiz eleitoral, tá as imagens aí que circulou hoje, atacou o sistema eleitoral. O senhor ministro Flávio Dino, que não respeita ninguém, não respeita o Estado Democrático, que fala com ar de democracia, mas é um dos piores ditadores. Ele sim podemos afirmar que está usando a Polícia Federal a seu favor. Basta observar as operações. O parlamentar que fala, a Polícia Federal entra na casa dele no outro dia. Isso não é Estado Democrático de Direito. E o senhor ministro Barroso atacou a nossa democracia frontalmente, quando disse que lutamos contra cassações. Ora, o TSE cassou um deputado agora a arrepio da lei. Lutamos contra a censura. Ora, a revista Cruzoé foi censurada, o veículo Jovem Pan foi censurado, vários jornalistas foram censurados. Brasil Paralelo e diversos outros que tinham apoio político e que apoiavam, que faz parte da democracia. Se ele quer ser deputado, se ele quer senador, que ele se candidate nas próximas eleições. E, por fim, derrotamos o bolsonarismo. Veja que gravidade dessas afirmações. De uma pessoa que é ministro da Suprema Corte Brasileira, que presidiu até pouco tempo o TSE. Aí os senhores não querem que nós, por conta de todo esse celeuma do voto impresso auditável, para ter mais segurança no processo eleitoral, para defender a democracia, para defender a independência dos poderes, para defender a nação brasileira, que ela cresça firme e forte, desconfiamos do processo? Como não iremos desconfiar? Quando quem estava presidindo há tão pouco tempo afirma que derrotamos o bolsonarismo. Está claro o seu crime tipificado na lei que já cassou 2 presidentes da República, Collor de Mello e Dilma Rousseff, através do artigo 39, inciso 3º e 5º. Ele cometeu o crime em fazer atividade político-partidária. Antes já tinha falado que o STF é um poder político. Antes já tinha vindo no Congresso interferir na votação, em pleno Estado democrático. Que democracia é essa? E agora ele... Perdeu o mané. Perdeu o mané. Eleições não se ganham, eleições se tomam. Falou aqui dentro, caminhando, ainda perguntou se estava ouvindo. Por que o judiciário está avançando? Porque o Congresso está sendo omisso. Temos 13 senadores que assinaram, mas precisamos de maioria e precisamos da decisão dos presidentes, que os últimos só fizeram arquivar os processos de impeachment dos ministros. Presidente é cassado, deputado é cassado, senador é cassado, e a anomalia na nossa Constituição não vai ser resolvida enquanto ministros que cometem crime não são cassados. Infelizmente, essa é a realidade no nosso país. Não adianta passar pano, não adianta passar pano. Se não cassar o ministro Barroso, vai avançar mais ainda a temperatura e continuaremos desconfiando do processo eleitoral, porque não teve imparcialidade. Claro, com fatos, não com argumentos falaciosos. Eu quero agradecer a todos vocês, agradecer a todos os parlamentares, a toda a imprensa brasileira. Lutaremos enquanto é tempo. Estou avisando já há bastante tempo. Estamos na pré-Segunda Guerra Mundial, da Alemanha nazista. Acompanhe o que aconteceu lá, o que está acontecendo aqui. Quem fala hoje tem a Polícia Federal na sua casa. Vou lembrar aqui, o presidente Zucco, da CPMI, da CPI do MST, teve a Polícia Federal não na sua casa, mas abriu um inquérito assim que ele assumiu. Deputado André Fernandes, assim que foi instalada a CPMI, a Polícia Federal teve uma conclusão.
e vários outros acontecimentos que os parlamentares falam e tem a Polícia Federal ou investigando ou na sua casa. Isso não é Estado de Direito. Estamos aqui com muita dificuldade, porque amanhã a Polícia Federal pode estar na minha casa, pode estar na casa de Flávio Bolsonaro, pode estar na casa do senador Seif, do nosso professor Paulo, do nosso Carlos Jordi e de outros deputados que assinaram, porque não estamos em uma democracia saudável. São fatos, e contra fatos não existe argumento. Muito obrigado, pessoal. Muito bom, Gilberto. Bom dia, professor Paulo Fernando. A lei do impeachment é uma lei 1079/1950, está vigorando há 73 anos, razão pela qual nós apresentamos 2 projetos de lei quando eu estava no exercício do mandato. O primeiro é o projeto 3286 e o segundo é o projeto 2462, que prevê o seguinte: caso o presidente da Câmara rejeite um pedido de impeachment contra o presidente da República, caso o presidente do Senado rejeite um pedido de impeachment contra o ministro Supremo, que caiba recurso ao plenário de cada casa. Ou seja, 1/10 dos deputados poderão recorrer e 1/10 dos senadores poderão recorrer. Achamos que, com isso, visa democratizar para que o presidente da Câmara e o presidente do Senado não decida sozinho, não decida monocraticamente. O projeto foi apensado a um projeto do ex-deputado Eduardo Martins, está na CCJ e estamos aguardando a designação do relator. Vale a pena ressaltar que os projetos foram apresentados antes desse pedido de impeachment. Não tem nenhuma alusão a esse pedido, até mesmo porque, uma vez aprovado um desses projetos, ele valerá não só para esse governo, para os governos posteriores. Muito obrigado. Uma pergunta aí, pessoal? Pergunta, senhora. Senador, o senhor conversou com o presidente Rodrigo Pacheco a respeito disso? Tem algum posicionamento dele, se ele vai dar prosseguimento ou não? E quantos parlamentares no total, senadores especificamente, o senhor acha que vão assinar esse documento, uma vez que por enquanto só tem 13, né? Não conversei com o presidente Rodrigo Pacheco ainda. A casa está em recesso. Nós estamos formalizando hoje esse pedido de impeachment, que é esperado, né, por todos, inclusive por ele também. Aí, no tocante à quantidade de senadores e deputados que estão assinando, isso tem apenas um efeito simbólico, porque bastaria para que isso fosse formalizado, e o importante é que isso seja dado prosseguimento na forma regimental para que chegue até o plenário. Aí sim, em uma votação secreta, é que haveria, né, a quantidade real de parlamentares que concordam com isso. A gente não está falando o número exato ainda, porque está pendente muitos senadores e deputados que se manifestaram a favor de assinar, estão formalizando ainda, encaminhando a assinatura ou assinando pelo aplicativo da Câmara para que conste também a sua assinatura digital. Só isso. Senador, MDB, PP, Republicanos, são 10 partidos. PL. São 10 partidos. 10 partidos. Quanto? 10 partidos? Peraí, segura aqui. Só para complementar a resposta do senador Flávio, o que acontece é que nós estamos em recesso. Muitas pessoas indicam informalmente que vão assinar o pedido, só que estão em agenda, é difícil de conseguirmos falar com eles. Depois de terem colocado a lista, nós temos que fazer todo um processo de pegar a documentação, pegar a qualificação, ter que vir a Brasília. Então, assim, ainda estamos coletando mais assinaturas. Mas também soma-se a isso a questão de que hoje os deputados e senadores ficam receosos de sofrerem alguma retaliação, até mesmo por parte do Supremo. O momento que nós vivemos de uma crise institucional faz com que até mesmo os parlamentares tenham medo de se posicionar nesse sentido. Os deputados e senadores são do PL, MDB, Novo, União, PSDB, PP, Progressista, Podemos, Republicanos, PSD e Patriota. Senador Flávio, só mais uma pergunta. O senhor falou sobre alguns inquéritos, decisões judiciais. Hoje o senador Marcos Duval vai prestar depoimento na Polícia Federal no inquérito que tem também o ex-presidente Jair Bolsonaro como investigado pelo aquele suposto plano de golpe de Estado. Queria saber do senhor se de alguma forma isso prejudica a imagem do presidente, qual a leitura política que o senhor faz desse inquérito da Polícia Federal, mais um inquérito que tem o ex-presidente Bolsonaro inserido na investigação. O que eu sei desse inquérito é que vocês tornaram público, né, numa reunião que não tratou de nada com coisa nenhuma e absolutamente nada aconteceu. Então, não acho que o desfecho disso vai ser o arquivamento, algo que não aconteceu, por exemplo, com o inquérito da Polícia Federal, aberto pela então presidente do TSE, Rosa Weber, em 2018, que logo após as eleições houve uma denúncia de que teria havido fraude nas urnas eletrônicas, e obviamente como tinha ganhado
o presidente Bolsonaro, foi aberto o inquérito imediatamente, né, e em pouquíssimas semanas de investigação verificou-se que houve sim uma invasão hacker, que eles ingressaram com senhas adulteradas de ministro do TSE, uma série de coisas gravíssimas que estão dentro desse inquérito. E é importante, eu queria mais uma vez fazer esse apelo à grande mídia. Analisem o que tem nesse inquérito que está aberto até hoje. Já passou por lá Rosa Weber, já passou por lá o Fachin, o Toffoli foi antes, né? O ministro o Barroso e Alexandre de Moraes agora. Até agora não houve conclusão desse inquérito. E qual que é a dificuldade de se apreciar o que tem lá dentro e fazer como tem acontecido corriqueiramente de vazamentos dessas informações? Em função desse inquérito que não era sigiloso, passou a ser após aquele evento do presidente Bolsonaro com os embaixadores, só após que ele começou a mostrar o que tinha nesse inquérito, que está, eu repito, está em aberto até hoje, que mostrou sim uma fragilidade na segurança do sistema eleitoral. Não estou dizendo que houve fraude, não estou dizendo que houve adulteração de voto, estou dizendo o que eu conheço desse inquérito que foi divulgado pela imprensa. Hoje é sigiloso, mas não era sigiloso. É o que aconteceu com isso. Isso foi, inclusive, a motivação para tornar Bolsonaro inelegível. Um inquérito que ainda está em aberto. Quer dizer, qual é a preocupação em realmente se investigar os fatos para se atribuir as responsabilidades na medida, né, do que a pessoa tenha feito ou não? Senador, pergunta. Por que vocês estão entrando hoje com esse pedido, um recesso, e vocês dizem ainda que vão pegar mais assinatura? Não seria mais politicamente adequado entrar em agosto? Qual a diferença? Senhores, quando o ministro Barroso fala que derrotamos o bolsonarismo, ele está se referindo a 58 milhões de pessoas. O parlamento, ele está em recesso, mas o Brasil, o brasileiro, o trabalhador não. Estão acordando 5, 6 da manhã. E se de alguma forma nós nos furtássemos de sair do nosso recesso, dos nossos estados, de estar aqui apresentando essa denúncia contra o crime cometido pelo ministro Pacheco, porque nós estamos de férias, de recesso, ministro Barroso, qual é a resposta que nós damos para a sociedade? Eu estou de férias, eu estou passeando, isso eu vejo para depois? Essa aqui, apesar de serem 5 apenas aqui, nós estamos representando com essas assinaturas mais de 40 milhões de votos dos 58 milhões que o presidente Bolsonaro representa, o tal bolsonarismo, o qual o ministro Barroso atacou. Então, deixamos nossa casa, acordei 3 da manhã para pegar o voo, e assim como todos os demais, para estar aqui demonstrando, comprovando o nosso comprometimento de que crime é crime. Crime não se resolve com um pedido de perdão, com retratação, nem coisa semelhante. Nós precisamos, especialmente quando se trata de um ministro da Suprema Corte, que é guardiã da Constituição. A Lei 1079 é claríssima, seu artigo 39, inciso 3º, inciso 5º. O inciso 3º fala de atividade político-partidária, o inciso 5º fala de como deve se portar um ministro da Suprema Corte. Ele atacou o bolsonarismo, ele estava no evento político, ele teve uma fala política, e não são palavras minhas, são palavras do presidente Rodrigo Pacheco. Então estamos aqui, não é por pressa, não é por nada, senão por demonstrar o nosso respeito e a prioridade que o brasileiro hoje dá para a política, e preocupado com a escalada de violência contra a democracia e abusos, infelizmente, por parte de alguns membros do Poder Judiciário.